Olá, pessoas! A aula de hoje é sobre o estilo barroco do século XVII, um período bastante tenso na nossa história, no qual o homem viveu um grande conflito. É uma aula bastante extensa, na qual nós vamos estudar um pouquinho da arte e também da literatura. O barroco teve como apogeu o absolutismo e a Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma foi um movimento de reação da Igreja Católica ao surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa em um processo conhecido como Reforma Protestante. Uma das primeiras medidas foi a criação da Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas. A Companhia de Jesus foi fundada pelo militar Inácio Loyola e era organizada de forma semelhante a um exército. 1545. A rebeldia protestante já é um fato consumado. A igreja resolve se posicionar. É preciso fazer alguma coisa para barrar a crescente onda protestante. O Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento. Começa aí a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, como o próprio nome já diz, é uma série de medidas da igreja que vão contra a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Muitos livros são proibidos, a organização interna da igreja é modificada e é criado o Tribunal do Santo Ofício, que deveria velar pela pureza da fé e perseguir os não católicos. E vem cá, como é que era esse Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, como é que é? Geralmente, a pessoa era denunciada por alguém por agir de uma maneira contra aquilo que a igreja queria. Certo. Dificilmente alguém se livrava de um julgamento como esse. Olha lá. E não pense que a reação da igreja ao crescimento dos protestantes ficou só nisso, não. Mas não ficou mesmo. Além da Inquisição, a Contra-Reforma possibilitou o surgimento de novas ordens religiosas. Entre elas, uma se destacou. Foi a Companhia de Jesus, que inclusive marcou profundamente a história do Brasil. Tá vendo esse prédio aqui? Ele é conhecido como Pátio do Colégio e nós estamos bem no centro da cidade de São Paulo. Ele foi construído pelos jesuítas, ou seja, por membros da Companhia de Jesus. E aqui é o marco zero da cidade de São Paulo, ou seja, onde a cidade nasceu, graças aos jesuítas. Adotando a hierarquia militar, os jesuítas eram considerados soldados do catolicismo. Para divulgar a fé católica, a Companhia de Jesus dirigia missões, fundava colégios e paróquias. Além de terem colonizado grande parte das colônias da América, os jesuítas foram responsáveis pela catequese de milhares de índios. Apesar de todos esses esforços empreendidos pela igreja com a Contra-Reforma, o movimento protestante não conseguiu ser barrado. É claro que os conflitos existiram e, em nome da religião, a Europa passou mais de um século de guerras sangrentas. Mas mesmo assim, as ideias de Lutero frutificaram e possibilitaram o surgimento de várias religiões. Medo, né? Muito bacana essa matéria sobre a Contra-Reforma. E a partir daí surge a arte barroca, que foi uma arte da Contra-Reforma, né? Uma arte a qual tinha um dualismo muito grande. E esse dualismo ele era marcado por duas fortes tendências desse período, sendo uma delas o chamado antropocentrismo. Então, o que era o antropocentrismo? Era o valor da razão, falando mais alto que a emoção. Mas ainda existia forte tendência teocêntrica, ou seja, os valores da fé. Então foi um período em que esse dualismo razão e fé dividiram muito o homem, daí a razão do conflito, a razão versus a fé. Houve também uma tentativa de fusionismo entre a mitologia pagã e a mitologia cristã. Então, dentro da mitologia pagã, era tudo aquilo que envolvia a tradição greco-romana, e a cristã era da fé católica. Uma das características muito marcantes também é essa questão da sinuosidade labiríntica. O que significa essa sinuosidade labiríntica? Observem essa obra de Bernini.
Olhem bem os traços da Virgem, as dobras que compõem a obra. Vejam esses elementos todos, esses riscos desses elementos bem marcados. Isso é a sinuosidade, isso é o exagero na composição desses traços todos. Aqui nós temos um fusionismo. Cupido marca a tradição pagã, a santa, a tradição cristã. Então, eu tenho aqui a fusão do pagão e do elemento cristão. Isso daí é um fusionismo. Mas como que eles resolveram isso daí? Como é que eles conseguiram agregar? Foi simples, colocaram uma asa no Cupido e essa asa fez dele um anjo. A partir do momento que ele virou um anjo, pronto, está resolvido. Já faz parte da tradição cristã. A técnica da pintura é fantástica. É a técnica que nós chamamos o chiaroscuro, ou seja, o jogo do claro e do escuro. Este Caravaggio é uma das obras sínteses do período barroco. Vejam só como que é feito esse jogo de luz. No barroco, o elemento principal, ele é muito iluminado. Ele parece um abajur de dentro para fora. A luz é intensa sobre ele. E esse Caravaggio aqui tem como título A Incredulidade de São Tomé. É uma retomada da Bíblia, período de Pentecostes, quando os discípulos estão reunidos e eles aguardam a promessa do Cristo, que disse que ressuscitaria na Páscoa e encontraria. E quando Jesus aparece, São Tomé duvida, ele quer tocar na ferida de Jesus para ver se é Jesus mesmo. Olha como Caravaggio sintetiza isso nessa tela de maneira fantástica. Observem que nesse jogo de luz, a maior parte da luz ela incide sobre o corpo de Jesus, mas sobre as vestes dele. Observem isso. Também nós temos luz cercando a cabeça, né, a fronte dos discípulos. E aqui, essa parte da roupa dele, que aparece rota, né, rasgada, mostrando bem. Esse tom é um dos tons do barroco, né? Essa cor terracota é uma das cores do barroco. Vejam que as vestes de Jesus são muito claras. As dos apóstolos dele, não, já são escuras. Então, nós temos aí esse contraste. O lado de Jesus tem mais luz, o lado deles não. Então, num primeiro instante, o que nós observamos aqui? A luz, né? Deste lado aqui, o escuro. Vejam que a luz está sobre a roupa de Jesus, mas olhem o semblante de Jesus em relação ao semblante dos outros. Olha a tensão marcada na testa deles. Vejam, esse senho franzido mostra que eles estão sob forte tensão. Ao passo que o semblante de Jesus não, é um semblante da calma. O dualismo, o jogo de contrastes é a maior característica do barroco. Se Jesus tem a luz, tem a calma. Eles estão tensos, eles estão no escuro. Mas por que ele tem que tocar na ferida de Jesus? Jesus segura a mão, que também está iluminada. Olha aqui que coisa mais desconfortável, né? Ele tocando o dedo na ferida de Jesus. O barroco ele tem essa característica também. É uma obra linda, porém nos causa um profundo desconforto. E quando ele toca é porque ele necessita acreditar, sinal que todo motivo dessa tensão é a falta da fé, né? Então, é marcado pela falta da fé. Falta da fé. Eles não acreditam. Ao passo que Jesus, na maior tranquilidade, passa isso para eles, né? Então, essa luz, essa calma exposta aqui em Jesus é o resultado da fé. Então, o conflito, né, do claro, do escuro, da calma, da tensão,
da fé, da falta da fé. Por que que eles sofrem? Porque eles não têm fé. Olha que coisa fantástica que é isso que a gente consegue observar dentro desse estilo todo, né, que faz com que a gente repense a respeito da arte barroca. Calma, vocês, deixa eu retornar. Bom, no Brasil, o barroco ele vem com 100 anos de diferença. O auge do barroco aqui no Brasil é no século XVIII, quando nós teremos em Ouro Preto o movimento da escola do Aleijadinho, do pai dele, que já era, que já tinha um ateliê, que era artista, e ele vai continuar, e vários outros artistas, como Cláudio da Costa, o mestre Valentim e outros importantes. Então, nós temos aqui algumas imagens, né, que da minha viagem para Ouro Preto, eu e o meu marido aqui em frente à Capelinha de São Francisco, que é de arquitetura do Aleijadinho, a parte interna da capela, um dos altares dela, o teto que foi pintado por mestre Valentim, que é bem rococó, já num estilo de passagem muito rebuscado, porque o barroco é extremamente rebuscado. Aqui nós temos, já em Santo Antônio do Matozinho, em Passos, né, um dos Passos de Jesus, como fala nas capelinhas, que fala da homilia, que é justamente nessa semana, né, que é na última semana da Quaresma. Uma das artes barroca, que é um lavatório, que é dentro da igrejinha de São Francisco, que é essa daqui, também esculpido pelo ateliê do Aleijadinho. E aqui, lá em Congonhas do Norte, um museu a céu aberto. Nós temos aqui as esculturas dos profetas que contornam a igreja. E eu aqui embaixo, né, para mostrar para vocês. Opa, perdão, pulei um monte aqui. Esse barroco brasileiro, ele é muito visitado. Ele é muito bonito, ele é muito rico, muito suntuoso. Mas no século XVII, nós não tínhamos ainda a obra de arte, só tínhamos a literatura. E a literatura, ela vem de Portugal, pelas mãos do padre Antônio Vieira, que é tão importante para a literatura portuguesa quanto para a literatura brasileira. Ele viveu aqui no Brasil. Padre Antônio Vieira, ele era da Companhia de Jesus, um padre jesuíta. Muito cedo ele se interessou pela Companhia de Jesus, ele quis ser padre e ninguém conseguiu demover isso da cabeça do Antônio Vieira, que é considerado o maior orador da língua portuguesa. Ele tem um apelido, né, do padre Vieira, de imperador da língua portuguesa. Isso pelo forte dom que ele tem de oratória e de retórica. Né? Então, a oratória é a arte de falar bem, a retórica, a arte de escrever bem. O contexto histórico desse período, que foi discutido lá no vídeo, ele vem a partir do Concílio de Trento, né? E em Portugal ele é muito significativo, porque no ano de 1578 o rei desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, Dom Sebastião, e não deixou herdeiros para a coroa. Então, ficou por 2 anos, né? Um herdeiro estava ligado à igreja, a igreja tenta segurar, mas aí não teve jeito. Portugal volta para o domínio espanhol e fica até aproximadamente o ano de 1746. Nesse período em que a Península Ibérica se unifica, né, ela resolve, então, restaurar todos os dogmas da igreja já propostos no Concílio de Trento. E daí vem o Tribunal do Santo Ofício, a criação do Índex, que é o catálogo de livros proibidos, a Contra-Reforma. Né? E no Brasil, nós éramos colônia. E aqui existia o ciclo da cana-de-açúcar, aquela movimentação das capitanias hereditárias. O padre Vieira vem para o Brasil, ele fica morando lá na capital, Salvador, depois Recife, mas nesse momento o padre Vieira, ele incomoda, porque ele passa a defender o interesse dos pequenos comerciantes, ele passa a defender os índios, era contra a escravidão. Padre Vieira feria os interesses, né, dos fidalgos, e acabou que ele foi preso, foi levado ao Tribunal do Santo Ofício, recusou ter um
um advogado, alguém que o defendesse, e ele mesmo faz a sua autodefesa, que é uma das peças mais lindas do meio da magistratura. E não teve como condená-lo, né? Porque ele era brilhante na argumentação. Mas aí ele foi condenado a nunca mais pregar, nunca mais pôde subir num púlpito. E foi praticamente exilado em Recife, e lá ele passou os últimos dias dele. Mas viveu quase 90 anos, o que era muito raro para a época deles, né? O Padre Vieira, ele era um escritor predominantemente conceptista. O que significa isso? Ele jogava com as ideias, com a argumentação, num estilo bastante sinuoso, engenhoso, né? Trabalhava com perguntas retóricas, quer dizer, ele perguntava, ele mesmo respondia. E nesse jogo que ele fazia com as ideias, ele provocava profundas reflexões. Também fazia muito uso de silogismos. Silogismos são o jogo com sentenças da filosofia. Né? Você joga com uma premissa maior. E, por exemplo, quando eu digo todos os meus alunos são geniais, essa é a minha premissa maior. Desta premissa eu tiro uma menor. João é meu aluno. E aí eu faço a conclusão imediatamente. Portanto, João é genial. Então, esse jogo de silogismos, ele é muito comum dentro do sermão do Padre Vieira, porque ele vai amarrando a argumentação. No meio dos sermões, ele utiliza de muitas expressões no latim. E os sermões têm uma estrutura muito clássica, né? Ele tem um introito, que é uma introdução, que discute o tema do sermão. Ele tem, no segundo momento, a invocação, no qual ele faz um pedido de proteção ao santo do dia da ordem do sermão. No caso do Santo Antônio aos Peixes, por exemplo, ele faz um pedido de proteção a Santo Antônio, mas a Virgem Maria, que era a santa dele de devoção. Depois ele tem uma dedicatória, que ele vai dedicar esse sermão, né, aos santos também da igreja. Vem a narração, que é a parte mais longa do sermão, e no final a conclusão, que ele chamava de peroração. Padre Vieira, na conclusão, ele gostava de deixar o ouvinte do sermão incomodado, para que, ao terminar o sermão, ele sentisse necessidade de transformar-se. Né? Padre Vieira dizia que um bom sermonista tinha que provocar esse efeito em seu ouvinte. E o sermão de destaque de hoje é o sermão da quarta-feira de cinzas, que está nos vestibulares da Unicamp. Neste sermão da quarta-feira de cinzas, ele tem assim ele reúne todas as características dessa estética, né? Que é a figuração abundante, né? O ornamentalismo das figuras de linguagem, principalmente antítese e paradoxo, isso ele vai usar com muita frequência. O oxímoro seria um paradoxo muito mais forte, um paradoxo profundo. O hipérbato, que é a inversão sintática, a gradação, a intensificação de uma ação, a hipérbole, que é o exagero, a sinestesia, que é a mistura das sensações, a literação e a assonância são aquelas repetições de sons, né, que provocam musicalidade no texto, a metonímia e a metáfora. A metonímia seria a parte de um todo, a metáfora, uma aproximação por pensamento. E o cultismo, o jogo com as palavras. Mas Vieira, ele não era cultista. O Vieira, ele era predominantemente conceptista. Ele evitava jogar com as palavras, fazer aquele jogo de sensorialismo, de descrição, como o Gregório de Matos fará. Ele não, ele preferia trabalhar com argumentação. O Vieira era as ideias que ele jogava. Então, nos sermões da quarta-feira de cinza, nós teremos aí um tema sobre a morte. Né? Então, ele coloca: a quarta-feira de cinzas é um símbolo da mudança, recordando que a vida é passageira, transitória, efêmera, e todos estamos sujeitos à morte, sendo um dia de jejum e abstinência para os cristãos. Na nossa tradição, que é cristã, né, de origem católica, nós estamos no período da quaresma. Então, a quarta-feira de cinzas ela é muito celebrada. Coincidentemente, essa semana, né, que nós estamos
vivendo esse período que o Vieira prega em seu sermão. O tema é um tabu, né, que é o tema da morte. E, de fato, o tema da morte ele é tratado como um tabu, como punição, como libertação, como escolha, como castigo, como ascese, né, que seria o momento também de uma ascensão. E o tema da morte também pode ser um apelo para a preparação da morte, porque ele deixa muito claro em seu sermão, nós só estamos preocupados com a vida e nós não nos preparamos para a morte. Então, a palavra contida em seus sermões são lições de vida, são lições de profundo amor. Né? E aí um dos trechos do sermão que nos chama muita atenção quando ele diz para a gente: e que duas coisas enigmáticas são estas? Pulvi est tu in pulverem reverteres. Sois pó, e em pó vos haveis de converter. Sois pó, é a presente. Em pó vos haveis de converter, é a futura. O pó futuro, o pó em que nos havemos de converter, vem-no os olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento o alcança. Que me diga a igreja que hei de ser pó, in pulverem reverteres. Não é necessário fé nem entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? Vejam que ele está sempre promovendo provocações, né, reflexões para que a gente pense bastante a respeito daquilo que ele pretende nos passar. No Brasil, o Padre Vieira continua com seus sermões, mas nós teremos um outro autor muito peculiar, um poeta, Gregório de Matos, um poeta baiano, que surge nesse cenário no século XVII, porém só foi descoberto no início do século XX. Porque o marco inicial dessa literatura barroca para a gente no Brasil chama-se Bento Teixeira, que lançou um livro no ano de 1601, um livro de poesias chamado Prosopopeia. Mas depois do aparecimento, do surgimento da poesia de Gregório de Matos, Bento Teixeira praticamente caiu no esquecimento. Gregório de Matos não publicou absolutamente nada em vida. A poesia dele é uma poesia esparsa, que foi descoberta no início do século XX nas igrejas da Bahia. Ele tinha um estilo muito panfletário. Alguns biógrafos da vida de Gregório de Matos costumam dizer que ele pode ter sido um boêmio, um homem que gostava de cantar, né? Um homem que saía à noite com o seu violão e tinha os seus seguidores e panfleteava suas poesias. O fato é que ele foi um grande escritor. E oposto ao Padre Vieira, o apelido do Gregório de Matos é o Boca do Inferno. Por que o Boca do Inferno? Porque ele arrumou tanta confusão, ele fez tanta crítica na época dele, que ele também foi parar no Tribunal do Santo Ofício e foi condenado ao degredo, ao exílio. Mas como a família dele era uma família muito ligada à corte portuguesa, né, de origem de alta fidalguia, e ele estudou em colégio de padre, e ele também, um período da vida dele, ele trabalhou como um padre, mas acaba abandonando, ele conseguiu um perdão relativo. E aí ele foi auto-exilado aqui no Brasil, né? Proibido de colocar os pés na Bahia, morreu em Recife aos 66 anos de idade. Então, esse poeta que estudou em colégios jesuítas, formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, recebeu o apelido de Boca do Inferno graças à obra satírica que, por sinal, o melhor de Gregório de Matos. O melhor de Gregório de Matos está aqui, na poesia satírica. Certo? Por conta dessa poesia satírica, que nós teremos assim um olhar muito aguçado para esse Brasil colonial, porque a poesia satírica ela é um retrato da sociedade. E ali ele nos mostra um quadro muito intenso, né? Esse poeta, o Boca do Inferno, ele teve características
tanto cultistas quanto conceptistas. Ele tinha o estilo dual, ele trabalhava nas duas formas. No cultismo, no exagero, na abundância das figuras de linguagem, no sensorialismo, e no conceptismo, jogando com as ideias. Na poesia lírica amorosa, ele trabalhava com a temática da idealização do amor, fez muito poemas para uma tal de Dona Angélica, uma mulher por quem ele se apaixonou. A busca pelos prazeres da vida, isso é constante, um carpe diem barroco, é um carpe diem culposo, ele precisava aproveitar a vida em vários momentos. Ele fala, goza, goza a flor da mocidade, mas não podia, porque era pecado. Então associava essa figura feminina à natureza, à beleza da natureza, e muita poesia marcada por profunda sensualidade. Agora, na poesia religiosa, nós já temos o oposto, né? Porque aqui ele está dentro da Contra-Reforma. Aqui é a poesia da Contra-Reforma, né? Que ele vai agir de acordo com os valores da igreja. Né? E aqui a brevidade da vida, o sentimento de culpa, pecado, a busca pelo perdão, a inutilidade dos bens materiais, Deus é a fortaleza, o homem é a fragilidade. Vejam, fortaleza, fragilidade são ideias opostas, né? Aqui na busca e no perdão ele vai jogar muito com essa questão da metonímia com culpa e pecado, também com a oposição de ideias que se faz muito forte nesse conceito de poesia. Na poesia satírica é um crítico implacável. Aqui ele é o boca do inferno. A linguagem muitas vezes agressiva, marcada por profundo sarcasmo. Uma crítica ao Brasil colônia, principalmente a cidade que ele chamava de cidade da Bahia, né, que hoje é a capital, Salvador. Ele fez muita crítica. Caetano Veloso, inclusive, musicou uma das letras de Gregório de Matos. Ele ridicularizava as autoridades, todas as instituições. Ele não dava perdão para ninguém. Destruía os preconceitos, os tabus, e também era muito preconceituoso. Há muitos poemas do Gregório no qual ele não suporta a ideia, por exemplo, dos mulatos negociarem com os europeus, com os portugueses. Né, era um preconceito muito forte, porque aquilo na cabeça dele não entrava. Né? Então, ele era um homem da época dele, como eram os homens do século XIX. Na poesia lírica, nós temos um exemplo, um fragmento de um soneto que ele escreveu muito em formas de sonetos, né, dentro de todo o rigor clássico formal, com os versos decassílabos, com as rimas perfeitas. Aqui nós temos os últimos tercetos, né? E nesses tercetos ele coloca: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Veja só, goza, goza da flor da mocidade. Isso daqui é um carpe diem. O que é o carpe diem? Aproveite o dia, viva intensamente. Esse é o carpe diem. Né? Que o tempo trata a toda ligeireza, ou seja, o tempo passa. Né? Aqui ele está falando da fugacidade das coisas, da questão da vida passageira. Imprime em toda a flor a sua pisada. Né? Ó, não guardes que a maduridade, o que é a maduridade? A velhice. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Sempre que na literatura aparece a terminologia flor, está ligada à sexualidade feminina. Então, não converta essa flor, essa beleza, também é questão da juventude. Né? Então, é o desejo que ele tem. A sensualidade é muito forte. Então, ó, não aguardes que a velhice converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Quer dizer, não deixa acabar. Aproveite a vida. Né? Então, esse é o carpe diem na poesia do Gregório. Agora, na poesia satírica, esse daqui é um fragmento de um poema chamado Epílogos. Esse poema Epílogos, ele é um poema longo, um poema muito crítico. E aqui ele é muito conceptista. Veja que ele lança a pergunta
Imediatamente ele responde. Então, nós temos um jogo de pergunta retórica. E depois, no último verso da estrofe, ele junta as respostas que ele deu e sentencia a ideia. Então, ele é um texto muito conceptista. Vejam só a crítica que ele faz nessa primeira estrofe. O que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Observaram que esse poema ele tem um ritmo? Né? Essa questão do ritmo, ela é muito forte, que nós vamos chamar de melopeia. Melopeia quer dizer ritmo musical. Por isso que é fácil cantar, por isso que os biógrafos de Gregório de Mato costumavam falar que ele era músico. Aqui no Brasil, um grupo de rap, Rapping Hood, eles gravaram. Vocês encontram com facilidade no Google. Basta procurar por Epílogos Rapping Hood que vocês vão observar como que é um rap crítico, extremamente crítico. E a poesia religiosa? Aqui nós estamos na poesia da Contra-Reforma. E ele fala, né, nesse pedido de perdão: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história? Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Vejam como ele trata com essa ideia da culpa e do pecado, né? Pequei, né? Ele afirma, mas não porque hei pecado. Veja que, como assim, pequei e não pequei? Né? Isso daqui, como assim, pequei e não pequei? Ele está jogando com a ideia. Nós estamos diante aqui de uma contradição muito forte, né? Que é a marca da poesia barroca, a questão da contradição, né? Aí ele fala: da vossa piedade me despido. Então ele se despe da piedade, ou diante da piedade divina. Porque quanto mais tenho delinquido não tem mais trema, tá bom? Quanto mais tenho delinquido quer dizer ter cometido uma falta, ter cometido um pecado, né? Vos tem a perdoar mais empenhado. Então, olha só, ó, pecado, né? Pequei, nós temos aqui essa ideia do pecado e, ao mesmo tempo, a ideia do perdão que vai atormentar esse eu lírico, né? Pequei, Senhor, mas por quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar. Então, veja como ele está jogando com essas duas ideias, né? Aqui, essa questão do perdoar e do pecar. Depois ele se basta vos irar tanto pecado, causar a ira de Deus, abrandar-vos sobeja um só gemido. Então ele vai abrandar, irar e abrandar. Que a mesma culpa que vos tem ofendido, para o perdão lisonjeado. Culpa, perdão, ofensa, lisonja, que é agrado. Então, olha aí esse jogo, né, de antítese, de paradoxo, que faz do Gregório de Matos um dos maiores poetas do estilo barroco que nós já tivemos na história da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês me procurem no fórum, ok? Abraços, até mais.